Uma boa noite a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare e nos fortaleça. Que luz se faça em nossos lares, que luz se faça em cada um de nós e que essas vibrações se estendam a todos os lares da terra, a todos aqueles que se encontram ou se sentem sozinhos. Nós hoje trouxemos do livro Bastidores da Mediunidade, pelo Espírito de Nora, através da psicografia de Emmanuel Cristiano, em que ele traz um relato interessante de Salvador, que era um companheiro, que ele não se sentia satisfeito com o próprio trabalho mediúnico, né? Ele se sentia ali humilhado, ele achava que ele não tinha faculdades que eram tão primorosas, e certo dia em que ele está no sono físico, né? Quando ele dorme, ele é levado então para a espiritualidade, onde eles vão ouvi-lo e vão orientá-lo também. Aqui está tratando da questão da mediunidade, mas a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, independente da mediunidade ou não, né? Então vamos lá. Então Salvador, quando ele se encontra ali durante o sono físico, desprendido, né, em que ele encontra com os espíritos do outro lado, ele diz: que bom encontrá-los. Não sei se quero continuar com essa história de intercâmbio espiritual. Também vejo uma mediunidade que Deus me deu, tão simples que não tenho conseguido grandes produções. Não vejo nem ouço nada espiritualmente. Como é que eu vou servir? Observo os outros médiuns, com que facilidade eles entram em contato com vocês. Narram fenômenos e vivências impressionantes, de forma que eu não vejo a utilidade da minha mediunidade, pois fico apenas transmitindo comunicações de espíritos desequilibrados e enfermos. Onde estão as mensagens que comprovam a imortalidade da alma? Onde os livros pela psicografia? Minha faculdade é apenas para socorrer os necessitados? Não consigo sequer transmitir uma mensagem dos amigos espirituais. Parece que minhas antenas mediúnicas estão quebradas. Só consigo sintonizar os canais sofredores. Então vejam que ele não se sentia nada feliz com aquilo que ele fazia. Pelo contrário, ele achava que ele deveria psicografar livros, que ele deveria se sintonizar com espíritos mais felizes, porque ele só se sintonizava com espíritos sofredores. Ele achava que a sensibilidade dele não era ali suficientemente proveitosa para aquilo que ele desejava, né? Enfim, a insatisfação que ele trazia diante do trabalho que ele realizava. Vendo que as lamentações poderiam se prolongar indefinidamente, o amigo espiritual responsável pelas tarefas mediúnicas de Salvador interrompeu dizendo: "O momento, meu amigo. Compreendemos que teu coração está devotado, que no fundo guardas um desejo sincero em servir, mas convém analisarmos detalhadamente a questão. Se reservas na lembrança a produção de outros médiuns, né, as mensagens, o trabalho de outros médiuns, recorda-te que a quem muito foi dado, muito será pedido." Então, se ele guardava na memória tantas mensagens, tantos livros, as quais ele gostaria de ter escrito aqueles livros, escrito aquelas mensagens, né, ou até mensagens ali pela psicofonia, eles dizem que se ele traz ali na memória tantas lições, né, ele seria responsável por aquilo, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Ou seja, ele tinha ali um cabedal de informações, de conhecimento, mais do que suficiente, né, para colocar em prática e não desejar aquilo que vinha através dos outros. Lembra que cada um tem uma programação conforme a necessidade de provas ou expiações. E no campo da mediunidade, a faculdade deve ser uma ferramenta de recuperação espiritual. Então é bem interessante essa expressão, uma ferramenta de recuperação espiritual. Não é nenhum motivo de vaidade, de se achar um ser superior, um ser diferenciado dos demais,
e nem o outro extremo de ser uma ferramenta de perdição, né? Mas uma ferramenta, se bem aproveitada, extremamente importante para o próprio crescimento ali. E quando ele fala para que o Salvador lembrasse que cada um tem uma sua programação, isso é um ponto bastante importante para que nós não nos comparemos aos outros. Por que o outro faz isso? Por que o outro faz aquilo? Por que o outro tem determinada sensibilidade que eu não possuo? Mas é o que ele deixa claro, que cada um tem o seu mapa de lutas, cada um tem a sua programação, cada um tem a sua necessidade. Então, cada um de nós tem ali um arsenal de dificuldades e de conquistas, né, adquirida ao longo de muitas existências. E se somos seres tão diferentes, naturalmente as nossas necessidades, elas são diferentes. Então, quando nós renascemos, que a espiritualidade ajuda ali no processo reencarnatório, traçando ali um programa de aprendizados e de lutas, isso é muito individual, isso é muito particular. Então, dentro desse programa traçado, as estradas, os caminhos, eles são diferentes. Aquilo que é muito importante para um espírito, talvez não seja para o outro, porque vai ser avaliado aí as necessidades, as conquistas, os méritos de cada um. Então, por isso, nós não devemos desejar ali a vida do outro, desejar o trabalho do outro, ficarmos nos comparando, porque à medida em que nós olhamos para o que os outros estão fazendo e olhamos longamente, né, nós acabamos perdendo o foco daquilo que nós temos que fazer, daquilo que já está nas nossas mãos, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, onde nós estamos. É claro que nós podemos observar o trabalho de alguém até como uma referência, ou até como um aprendizado do que não fazer, mas queremos viver ali o trabalho do outro, a vida do outro, isso não é saudável, né? Então, quantos falam que sonham, né, até do ponto de vista de um trabalho ali, de um dia ter uma creche, ter um asilo, sonham com grandes trabalhos, né, se perguntam qual é a missão que eu tenho aqui na Terra, mas o primeiro passo é nos perguntarmos o que eu tenho feito, onde eu estou, dentro daquilo que eu já tenho nas minhas mãos, né? Então, não aquilo que eu gostaria de fazer, mas o que eu posso fazer nesse exato momento. Eles ainda dizem, continuam orientando ele: quantas tuas potencialidades, de fato, nós as utilizamos no socorro de espíritos necessitados. Repara que por teu intermédio podemos escrever livros vivos nos corações sofredores. Ou seja, mais do que um livro psicografado, a atitude dele seria um livro, né? Porque a cada momento, queiramos ou não, nós somos observados, né? Nós somos a referência para alguém, seja para nossa família, seja no ambiente de trabalho. Então, todo passo para cima ou todo descuido, isso tem um impacto sobre as pessoas que nos rodeiam, que convivem conosco. Então, mais do que escrever um livro, a própria atitude dele, a própria vida dele, seria ali um livro vivo, conforme a expressão que utilizam, né? Que poderia auxiliar ali tantos e tantos que acompanhavam o trabalho dele. Então, por teu intermédio, podemos escrever livros nos corações sofredores, propiciar luzes aos que padecem nas trevas. Os dialogadores, pelo teu canal de comunicação, né, pela incorporação, popularmente chamada de incorporação, mas que é a psicofonia. Então, pelo teu canal de comunicação, os dialogadores traçam conversas edificantes, orientam os espíritos necessitados. Enquanto te dedicas a uma crise tola e egoísta, pensando somente nos fenômenos que desejas produzir, uma fila de espíritos sofredores aguarda para ser atendida. Então veja que ele tinha uma preocupação muito grande com o fenômeno, em produzir fenômenos, em ser parte desses fenômenos, desse contato com o mundo espiritual, que de fato ele é bastante interessante, mas mais do que interessante, nós temos que conseguir perceber o aspecto moral que isso envolve, né? Que aquele espírito que chega ali numa sessão espírita buscando ajuda,
é alguém ali extremamente necessitado, assim como nós somos também. Então, acima do aspecto da curiosidade do fenômeno que existe, ali é um trabalho, né, muito grande de auxílio, de ouvir alguém, de, na medida do possível, ajudar alguém. Então, é muito natural que quando nós começamos a estudar o Espiritismo, tenha essa curiosidade, esse aspecto que é interessante. Mas com o tempo nós temos que colocar a questão do fenômeno em segundo plano, não nos deixarmos levar por até um certo encantamento de buscarmos a todo custo somente o contato com os espíritos, mas perdendo ali de vista para que aquele contato existe, quais são os ensinamentos, o que nos levou ali a uma casa espírita, né? Qual é a nossa finalidade de estarmos ali. Aí sim nós vamos dar significado ao fato de estarmos participando ou recebendo ali as bênçãos do conhecimento espírita. Porque se ficarmos presos somente ao fenômeno, ao contato com os espíritos, isso minimiza e muito, né? Isso perde a grande essência desse conhecimento, que é o quê? Nos levar ali uma transformação moral íntima, né? Um estado de reflexão, mas acima de tudo isso, de atitude, em que esses ensinamentos eles nos ajudem a mudar o nosso sentimento, o nosso comportamento, o nosso pensamento. Eles continuam dizendo: vai, amigo, retorna tranquilo à tarefa mediúnica. Tenha certeza que o maior fenômeno que se possa produzir é ajudar os necessitados a se reequilibrarem. Por teu intermédio, cegos, paralíticos, rancenianos, né? Isso desencarnados, cegos desencarnados, paralíticos desencarnados, rancenianos desencarnados, descobriram que a doença era apenas do corpo. Ou seja, que muitas vezes aquelas dores, aquele sofrimento, eles poderiam ter ficado no corpo físico, que agora, sem o corpo físico, eles podem se recuperar, né? Eles podem ali ter essa consciência. Tanto que há vários espíritos que chegam numa sessão que nem sabem que morreram, né? Que eles não têm essa consciência, e ali com todo cuidado, com todo jeito, vai sendo dito para eles que eles já deixaram ali o corpo físico, que eles estão num outro momento, numa outra realidade. E os casos de obsessão? Lembra-te quantas almas curadas, reequilibradas, reeducadas, e achas que não está produzindo na seara? Cada espírito atendido representa um brado de gratidão que devemos render ao Criador pela oportunidade de servir. Então, cada espírito que chega ali numa sessão espírita, que ele é ajudado, nós temos que agradecer muito a Deus por aquela oportunidade. Porque esse que chega poderia sermos nós, poderia ser um familiar, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, né? Então, cada um ali é alguém que traz as suas angústias, as suas lutas, e como é bom para esses espíritos se sentirem acolhidos, irem restabelecendo gradativamente de acordo ali com a necessidade, com o merecimento. Então, cada um que é ajudado é motivo de gratidão a Deus. Não cultives o orgulho a ponto de desejar as faculdades alheias. Cada um tem o que é preciso para o próprio progresso. Volta naquilo que nós falamos, né? Não cultivemos o orgulho desejando aquilo que o outro tem. Mas faça o melhor que você puder dentro daquilo que você já tem, aonde Deus te colocou, né? Porque de fato é um orgulho quando nós desejamos ali aquilo que o outro tem. É como se alguém falasse: eu queria ter a mediunidade do Chico, né? Múltiplas mediunidades, com uma sensibilidade tão grande. Mas será que nós escolheríamos também as lutas que ele teve, as doenças que ele teve, as perseguições que ele sofreu, né? Então nós vemos ali só um ângulo, né? O lado de evidência desses espíritos, mas esquecidos de que aquele trabalho, como o do Chico, exigiu ali uma renúncia enorme, né? Muita abnegação, muito desprendimento, né? Espíritos que conquistaram um amor que nós estamos ali a caminho, lutando, mas que
para chegar naquele ponto, quantas lutas, quantos aprendizados, né? Não te preocupes com o fato de não acionarmos suas faculdades para transmitir mensagens. É que entendemos que o socorro amigo, as energias espirituais mobilizadas, já constituem uma verdadeira mensagem de amor em benefício dos semelhantes. Os que possuem a disposição de intermediar as orientações espirituais têm o dever de aplicá-las primeiramente e por isso terão de testemunhar mais. Então, aqueles que fazem intermediação das orientações dos espíritos, como diz aqui, têm o dever de aplicá-las primeiramente, né? Ou seja, há ali a responsabilidade por esse conhecimento. Mais uma vez, se lembramos daquela frase que ele diz aqui no início: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, é uma oportunidade, é uma bênção esse conhecimento, mas igualmente ele traz ali a responsabilidade, não da santidade, não de aplicarmos integralmente tudo aquilo, porque ainda somos espíritos em luta. Agora, o nosso esforço, a nossa dedicação, a autorreflexão, isso é uma obrigação que nós temos de tentarmos sermos um pouco melhores a cada dia. Sente-te satisfeito com o Senhor te concedeu. Valoriza o que tens para produzir o necessário. Então vejam, nos sentimos satisfeitos com o que Deus nos deu, né? Valorizando o que temos para produzir. Mais uma vez aquele ponto, faça o melhor com aquilo que você já tem, agradeça a Deus, vejam não aquilo que nós gostaríamos de ter, mas o que podemos fazer com aquilo que nós já temos. Então, às vezes, um simples telefonema para alguém, ouvir uma pessoa, né? Não julgar, enfim, aparentemente pequenos detalhes, mas para o outro pode significar muito, né? Então, são situações em que nós, mesmo com pouco tempo, mesmo com conhecimento limitado, mesmo sem a saúde perfeita, há muito que pode ser feito. Pelos pensamentos, pela prece, por palavras, por atitudes até pequenas, que parecem ser pequenas, mas para alguém necessitado, aquele pouco pode ser tudo o que ele precisa, tudo o que ele espera. Às vezes um ouvido ali que ouça, né, que ele desabafe, isso já em si encerra ali uma ajuda valiosa para muitos que se sentem absolutamente sozinhos no mundo. Agradece a bênção do anonimato, porque a fama tem desvirtuado muitos corações despreparados. A empolgação orgulhosa tem gerado muito arrependimento. Aqui outro ponto bastante importante, quando eles relembram ele, agradeça a bênção do anonimato, ou seja, faça teu trabalho discretamente, faça o teu trabalho silenciosamente, não busque a projeção do mundo, não busque a valorização ali das pessoas o tempo todo, né? Porque um dos grandes estorvos ali da mediunidade é, sem sombra de dúvida, o orgulho, a vaidade, sobretudo aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, como a vidência, por exemplo, né? Quantas vezes essa pessoa vira alvo ali de elogios exagerados, né? Não incentivos, mas as pessoas tratam essa pessoa como um semideus, como alguém ali totalmente diferenciado, que procura um tempo todo. E se esse médium é uma pessoa insegura, se esse médium é uma pessoa mais carente, ele facilmente se deixa levar por esses elogios exagerados, né? Até situações de pessoas que, nessa superexcitação ali da mente, começam a falar coisas ou relatar visões que nem são reais, né? Mas falam coisas que visam agradar o ouvinte, agradar as pessoas que os rodeiam, porque são levados ali por essa vaidade, por esse orgulho excessivo. Enfim, o bom médium é aquele que estuda, é aquele que procura o autoaperfeiçoamento, mas é também aquele que trabalha discretamente, aquele que não busca ali se vangloriar, não busca ali os elogios,
não busca aceitação o tempo todo daqueles que o rodeiam. Por isso é que recomendam a ele: agradeça a bênção do anonimato. Louva a Deus pela oportunidade, agradece a casa espírita que te ampara, estuda sempre o espiritismo, faz o bem silenciosamente. Trabalha de tal forma que o teu coração se converta no sublime intérprete do amor divino em benefício da humanidade. Então nós encerramos aqui, mais uma vez gratos a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, dando continuidade ao nosso estudo sobre o tema da segunda parte dessa reunião, que é a mediunidade. Vamos voltar um pouco para falar sobre as dificuldades mediúnicas, que são sempre o que se mais procura, por questão de segurança, tirar-se dúvidas, né? E nós escolhemos como parâmetro para a gente poder direcionar esse estudo da noite o livro Mediunidade, Tudo que Você Precisa Saber, do Richard Simonetti. Ele tem algumas questões, como ele é muito incisivo, né? Baseado sempre na questão doutrinária em Kardec, ele muitas vezes é muito incisivo e nós gostaríamos de fazer um esclarecimento maior dentro do Evangelho, dentro da consciência que nós temos sobre a responsabilidade do desenvolvimento mediúnico dentro de uma instituição científica, né? Que é a de estudo, e a religiosa e a filosófica, como é a doutrina espírita. Numa instituição espírita, então, nós escolhemos 2 temas desse livro, que é o ambiente físico e as dificuldades mediúnicas em si. Existem várias outras perguntas, mas nós escolhemos algumas que são concernentes à maioria das dúvidas das pessoas que iniciam o desenvolvimento mediúnico no Espiritismo, e principalmente a segurança que traz esse conhecimento. Primeira questão do ambiente físico, ele faz assim: é preciso apagar as luzes para a realização dos trabalhos mediúnicos? Resposta dele: apenas nas reuniões de efeitos físicos. O ectoplasma, fluido fornecido pelo médium para a produção dos fenômenos, é sensível à luz. Nós sabemos, principalmente no estudo dos livros do Espírito André Luiz, nas explicações que ele faz, das mãos do Francisco Cândido Xavier, né? Que existe esse esclarecimento em vários livros dele, inclusive na primeira citação que dá nos domínios da mediunidade, desse livro, que é bastante interessante a gente conhecer. Então, o ectoplasma, que é a expansão perispiritual, cuja matéria, né, que é do fluido cósmico universal, junto com o fluido do próprio médium, que se combinam, é possível se fazer materializações temporárias de algumas imagens de espíritos, né, ou de coisas. As reuniões são chamadas de efeitos físicos. Então, a espiritualidade já nos esclarece que a luz, por seus componentes, influencia na condensação desse processo ectoplásmico. Então, que de preferência, nessas reuniões, que hoje são muito raras, né, elas não se façam com luz. Mas, então, por que todas as reuniões mediúnicas têm luz apagada? É a segunda pergunta que ele faz. Alguns centros espíritas apagam as luzes em todas as reuniões mediúnicas. O que ele responde? A claridade em nada perturba o intercâmbio e é interessante que os participantes observem o médium e suas reações ao transmitir as comunicações.
Isso não quer dizer que numa reunião mediúnica, aqueles que estão em sustentação, isso quer dizer que estão em prece, vão ficar de olhos abertos, prestando atenção nas comunicações dos espíritos, nos médiuns psicofônicos. Mas aqueles que são responsáveis pela reunião, eles precisam estar enxergando exatamente por uma questão de segurança, uma questão de esclarecimento e mesmo de estudo, quando o médium está sob o efeito da palavra de um espírito, né? Então, não é que não se deve apagar, não precisa apagar. Se você fizer uma reunião com a luz acesa, também não tem problema na psicofonia, na psicografia. Porém, é comum, principalmente nos dias de hoje, que nós tenhamos a concentração prejudicada mediante a tantas atividades que nós desenvolvemos. Então, para a gente se acalmar, para a gente se concentrar, é mais difícil. Portanto, tanto a luz como a música suave, elas têm esse efeito e esse objetivo. Se nós não tivermos a música, se nós não tivermos a luz para poder ser apagada, ela pode ser feita uma reunião normalmente em qualquer situação. Porém, a espiritualidade amiga também nos esclarece que o ambiente precisa ser trabalhado, isso quer dizer, principalmente os encarnados precisam ter a responsabilidade de se preparar para uma reunião mediúnica, a fim de facilitar o trabalho dos espíritos que estão ali responsáveis pelo desenvolvimento dessa reunião, também aqueles que se comprometem quando o nosso trabalho é sério, é disciplinado, né? É estudado. Então, nós conquistamos companheiros na espiritualidade que têm nesse benefício, nesse ambiente, mais condições de agir em nosso favor. Terceira pergunta: qual a finalidade da mesa nas reuniões mediúnicas? Ele responde assim: podemos realizar o intercâmbio sem ela. Para que serve a mesa? Para nos acomodar. Assim como a cadeira, para nos deixar mais relaxados. Se tivesse que sentar no chão, se não tivesse cadeira, podia sentar no chão? Podia. A cadeira, hoje em dia, nos traz mais conforto e mais disciplina, né? Assim como a mesa também facilita a gente estar lendo um livro e deixar o livro sobre a mesa e apagar as luzes para iniciar a reunião. Nada impede, com mesa ou sem mesa. A quinta pergunta, que nós pulamos a quarta achando não necessário. Devem os participantes observar a chamada cadeira cativa sentando-se sempre no mesmo lugar? Resposta: por uma questão de hábito, tendemos a fazê-lo. Não deve constituir um imperativo, porque nada significa quanto à economia da reunião. Não importa onde nos sentamos, e sim que participemos de forma adequada, atentos e interessados em servir. Então, a cadeira que nos é colocada para sentarmos à mesa numa reunião mediúnica não nos está colocado como sempre para nós usarmos aquela cadeira, né? Nem o lugar e nem a cadeira. Existem algumas instituições espíritas que às vezes a pessoa faltando eles deixam a cadeira vazia. Não há necessidade, porque os espíritos amigos, eles sabem exatamente quem são, quando são, como, às vezes antecedem os nossos avisos de falta, porque eles estão em controle de pensamento. Então, se nós faltarmos, outra pessoa pode sentar ali normalmente, não tem necessidade de se guardar uma cadeira para determinado médium. Às vezes se coloca uma cadeira para um palestrante, né? Para facilitar o som, né? Às vezes não tem microfone, então aquela pessoa fica às vezes à frente ou numa cadeira que fica centralizada para facilitar o desenvolvimento de um estudo e não do desenvolvimento mediúnico em si, ou reunião mediúnica, né? Sexta pergunta: há centros espíritas que reservam determinadas salas para as reuniões mediúnicas, pretendendo preservar o ambiente. É razoável? Resposta: essas salas têm um espaço ocioso. Mesmo que sejam usadas para a prática mediúnica diariamente, sobrará muito tempo.
Não há inconveniente nenhum em utilizá-las para outras atividades, como grupos de jovens, evangelização infantil, cursos, etc. Por questão de segurança, muitas vezes, a instituição espírita, a instituição que trabalha com as reuniões mediúnicas, elas guarnecem, né? Tomam mais cuidado com as salas de passe e as salas de reunião mediúnica. Por quê? Porque aquele ambiente, o grupo espiritual que trabalha em benefício da harmonização do ambiente, eles fazem isso muito antes de iniciar a reunião. Então, se nós utilizarmos aquela sala para uma conversa corriqueira, para uma brincadeira ou qualquer outra coisa que não seja dos objetivos da caridade, que não sejam dos objetivos evangélicos, nossos pensamentos podem desvirtuar aquele ambiente que já está preparado para o equilíbrio e para o acesso aos eflúvios espirituais benevolentes. Então, de preferência, como nós sabemos que todos os encarnados nunca são terminantemente disciplinados, nós não somos, né? Nós somos danados para dar uma escorregadinha, é preferível que a sala seja separada para isso. Mas, em casas onde há necessidade dessa sala para estudo, nada impede que seja feito o estudo, a prece, a evangelização, uma reunião de mocidade. Por quê? Porque ela está sendo usada para determinar os objetivos evangélicos daquela casa. Então, não tem que separar sala de passe, sala de reunião, sala de mocidade. Tudo isso depende do espaço físico que nós temos e do tempo que nós temos em disposição para a realização dos trabalhos. Não existe na codificação nenhuma especificação a esse respeito que a gente separe a sala. Mas as salas muitas vezes são separadas nas instituições espíritas por uma questão de segurança do trabalho harmônico e equilibrado que o plano espiritual promove e que muitas vezes o encarnado, por falta de disciplina, não realiza as condições de respeito necessário, utilizando a sala para outras atividades que não sejam os objetivos primordiais do Evangelho. Tá? 7ª questão. Essa liberalidade não poderá contaminar a sala com vibrações não compatíveis com a reunião mediúnica, prejudicando seu aproveitamento? Foi o que nós respondemos, né? A nossa preocupação deve ser sempre com as condições psíquicas do grupo e não com a equipe espiritual. Porque se a gente desarmoniza o ambiente, a espiritualidade caridosamente vai lá e refaz o trabalho. Agora, nós outros aqui é que deveríamos estar mais preparados e responsáveis pelo que nós vamos realizar dentro dessa sala. Então, evitar que a gente faça outras coisas que não sejam dos objetivos evangélicos. 8ª questão. Contribui a música suave para o bom aproveitamento da reunião mediúnica? Resposta. Talvez, mas é preciso considerar 2 problemas. Primeiro, o condicionamento. Os médiuns ficarem na dependência da música. O segundo é o fato de que nem todos os participantes gostam do fundo musical. Alguns podem ter dificuldade de concentração. Então, a música não é necessária. E, de preferência, a música tem que ser sempre suave, né? A música baixinha, para não atrapalhar a concentração. Tem pessoas que não gostam por terem dificuldade de concentração ao tocar-se uma música. Mas nada que um bom condicionamento e uma educação psíquica realize para que nós possamos nos adaptar aos trabalhos de uma casa espírita. Nada proíbe, com música ou sem música. O que a maioria se sentir mais à vontade para o trabalho ser mais solidário é o que deve ser escolhido, com música ou sem música. Não será a música que vai prejudicar o trabalho mediúnico. Se dentre todos a maioria deseja a música, mas um diz que tem dificuldade e não consegue se concentrar,
esse médium precisa educar-se para a adaptação das condições. Afinal de contas, estamos numa escola, não é? Uma escola que é a Terra, em que está dando para nós condições de educação. Então, a gente deve bem aproveitar e não nos limitar a dizer que gosto disso ou não gosto daquilo. Que nós façamos sempre para o bem de todos, nos adaptando com carinho, com disposição, com iniciativa, sempre em benefício de todos do grupo. É isso que importa. Vamos ao segundo item, que vai falar sobre as dificuldades mediúnicas, que é muito comum a gente estar perguntando, né? Primeira pergunta. Há médiuns que necessitam do passe magnético após a reunião para se recuperarem. É razoável? Tem pessoas que não se sentem bem, né? Então, é pedido para que se aplique o passe nesse médium para que ele se restabilize. Resposta do Richard Simonetti. Natural que o médium sinta impressões residuais de espíritos sofredores que se manifestaram por seu intermédio. Em breves minutos desaparecerão. Se nos habituarmos a aplicar-lhe passes, estaremos criando um condicionamento. Necessariamente a gente não precisa ficar tomando passe o tempo todo. Há pessoas que acabam se acostumando de tal maneira que se não tomar passe, ele acha que não vai estar equilibrado para nenhum trabalho dentro da casa. Isso não é verdade. Com o tempo, nós devemos estar disciplinando nossas emoções psiquicamente para que nós estejamos prontos ao trabalho fraterno em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, o passe vai sempre auxiliar, sim, quando um espírito ele é mais endurecido, quando deu a comunicação através daquele médium. Mas, necessariamente, não precisamos estar tomando passe o tempo todo. Segunda questão desse tema. Há médiuns que esperam o dirigente postar-se ao seu lado para transmitir a manifestação. É uma prática recomendável? Para o Richard Simonetti, a resposta é a seguinte. É mais um condicionamento. Pode ocorrer que o dirigente se aproxime porque tem deficiência auditiva ou o médium fala baixo. São dificuldades que podemos superar pedindo aos médiuns um empenho para evitar a voz sussurrante que muitos costumam adotar ao transmitir a manifestação. Nós vemos, principalmente na nossa casa espírita, que há várias comunicações ao mesmo tempo. Nós temos uma grande quantidade de médiuns e nas reuniões, como sempre foram muito frequentadas, né, com um grande número de pessoas, é comum que se faça a comunicação de vários médiuns ao mesmo tempo. É aconselhável? O aconselhável seria a comunicação cada vez de um médium. Por quê? Por causa da concentração e por causa da prece daqueles companheiros médiuns que estão em sustentação a nos auxiliar. Porém, nada impede que se haja comunicações concomitantes, quer dizer, ao mesmo tempo. Tá? Para um melhor aproveitamento dessa reunião, que nós possamos educar a nossa voz de tal maneira que a voz não seja nem muito alta, né, e nem muito baixa, a fim de que o esclarecedor possa ouvir o que o espírito esteja falando e poder orientá-lo. Geralmente, o esclarecedor, ele abaixa, né, a cabeça perto do médium para poder falar com mais atenção, ouvir melhor. Mas, na recomendação, quanto mais esclarecedores nós tivermos, melhor condição para que nós possamos, então, estar falando naturalmente. Ninguém precisa ter regra para falar baixinho ou falar muito alto. A recomendação da regra é para o médium se controlar, né? Terceira questão. Observa-se que o doutrinador costuma baixar a voz para um tom mais suave ao conversar com os espíritos. Há algum inconveniente? Não, não há inconveniente, mas nós devemos falar naturalmente, tanto que aqueles que estão em sustentação, ouvindo o que o espírito fala, pode direcionar o pensamento em prece para auxiliá-lo, né? Quarta questão. Que dizer da manifestação de crianças em tenridade na reunião mediúnica? Às vezes a gente vê comunicação infantil, né? Resposta dele.
O bom senso diz que crianças desencarnadas não ficam vagando inconscientes e necessitadas de esclarecimento. Ainda não comprometidas com os vícios e paixões do mundo, não têm nenhuma dificuldade para serem acolhidas por familiares ou instituições do mundo espiritual tão logo desencarnam. Então, por quê que aparece, então, a criança, e às vezes em comunicação? Nós sabemos, principalmente em esclarecimento do espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, as explicações de que ao estivermos em fase de reencarnação até aos 7 anos, nós somos considerados em fase de reencarnação e não estamos totalmente reencarnados. Então, nesta fase, se uma criança desencarna, ela pode apresentar-se como criança, porém, esse espírito ele pode apresentar-se também como da última encarnação. Para ser reconhecido, ele vai se apresentar como criança. Nada impede que esse espírito se apresente dessa forma, mas não que ele esteja em processo de sofrimento na espiritualidade, mas que ele está sendo direcionado pelos familiares a fim de, muitas vezes, apresentar-se numa comunicação para que comprove a imortalidade da alma e que ele esteja bem. Tá? Isso nada importa. Sexto, por que os médiuns têm dificuldade para transmitir nomes, datas, detalhes sobre a vida dos manifestantes? Quantas vezes, a gente quer provas quando o médium está falando sobre determinada pessoa que desencarnou e a gente está querendo mais dados sobre ela? É importante isso? Olha a resposta do Richard. Como é preciso reiterar sempre, os médiuns não são telefones. Eles captam no fluxo mental dos espíritos o conteúdo de suas impressões, sensações e ideias, sem esse detalhamento. Daí a dificuldade. Se o espírito não está pensando na data de nascimento, no endereço onde ele morava, a gente não sabe em que situação ele se encontrou no processo de desencarne, muitas vezes desequilibrado. Tem espíritos que dão comunicações que dizem que esqueceram, que eles não se lembram do que realmente aconteceu. Então, o médium não tem a obrigatoriedade de estar dando endereço, telefone, etc. e tal. Porém, existem determinados médiums que na sensibilização conseguem fazer essa identificação desde que o espírito apresente essas informações, E por último, vamos dizer, por que há reuniões em que tardam as manifestações? Fica uma reunião, às vezes demora por uma comunicação. Geralmente, quando ocorre isso, principalmente nos grupos iniciantes, devido à inexperiência dos médiuns, ainda vacilantes e temerosos de se expor, o que inibe o intercâmbio. Que se espere por alguns minutos, sustentando boas vibrações, pensamento firme, simpatia e boa vontade em favor dos companheiros convocados aos labores mediúnicos. Se ainda assim nada acontece, encerra-se a reunião. Não tinha nenhum espírito lá? Sem dúvida tinha. Mas é uma condição que o médium está aprendendo a desenvolver e não a espiritualidade que já tem experiência sobre o trabalho. Essas eram as questões que poderemos dar continuidade posteriormente em próximas condições de esclarecimento a esse respeito, porque mediunidade é estudar sempre. Para finalizar a nossa reunião, nós pegamos uma prece de Maria Dolores nas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Caminhos de Volta, que vai ser a nossa prece de encerramento. Oração diante do tempo. Deus da eterna bondade, perante a evolução que avança de hora a hora, não nos deixes gastar o tempo em vão. Resguarda-nos o passo onde estivermos. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos agora a integrar-te em serviço o próprio coração. Colocaste no espaço indômito e profundo o dínamo do sol equilibrando o mundo, divino gerador de energia a brilhar. Em ti a fonte verte a render-se de todo, e extinguindo o deserto ou desfazendo o lodo, organiza onde esteja a formação do lar.
Em ti a terra em tudo nos aceita, por mãe que se consagra à ternura perfeita no exercício do bem. Deste à árvore o dom de viver para o homem, sem qualquer recompensa às lutas que a consomem, para dar-se a servir sem perguntar a quem. Arrocha em ti na fé que não se cansa, garante em todo o vale a segurança, para que o solo vibre em fruto e flor, e o mar em teu poder que o ajusta e harmoniza, ao fragor da tormenta, ou seja, a paz da brisa, vive de renovar e recompor. A marca que puseste em toda a natureza é a bondade celeste em jorros de beleza, amor que ao teu amor excelso nos conduz. Da nuvem abismal à estrela augusta e bela, em toda parte a vida te revela, a presença de luz. Deus da eterna bondade, perante a evolução que avança hora por hora, não nos deixes gastar o tempo em vão. Resguarda-nos o passo onde estivermos. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos agora a entregar-te em serviço o próprio coração. Que assim seja,